Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Começando o vídeo hoje mostrando essa lindeza aqui para vocês que não para de florescer. Essa é a trepadeira 7 léguas e ela tá com as flores assim caidinhas porque hoje choveu o dia todo. Ó, agora tá querendo sair um solzinho, tá no fim da tarde aqui. E olha só, aqui tá tudo molhado, tudo recebeu água da chuva, graças a Deus. As plantas amam a água da chuva. É muito bom quando chove, mas como vocês sabem, eu tenho meu orquidário lá debaixo das árvores. E de vez em quando, gente, dependendo da chuva e do vento que vem, acontece isso aqui, ó. Uma das minhas orquídeas acabou caindo, ela ainda não estava muito bem enraizada, ó, então caiu todo o substrato. Eu vou ter que replantar ela. Já aproveitei que eu tenho essas outras catleias aqui para fazer replante também. E vou fazer um vídeo para vocês sobre replante, gente. Antes de replantar uma orquídea, o que a gente tem que pensar? Se aquela orquídea está em estado de atividade. O que é estado de atividade, gente? É quando a orquídea começa a enraizar, a emitir brotações novas, como essa ali, ó, que tá ali atrás. Tá vendo que ela tá emitindo brotação nova? Então isso significa que a orquídea está em atividade. Que se eu replantar ela agora, ela vai logo se recuperar, porque esses brotos novos vão enraizar no novo substrato e ela vai se desenvolver bem melhor. Porque se a gente replanta uma orquídea que está em estado de dormência, pode ser que ela dê uma definhada aí, que ela demore bem mais para se desenvolver e às vezes você pode até acabar perdendo a sua orquídea. Então sempre que você puder, espere a sua orquídea entrar em atividade para aí sim você mexer nela. Agora nesse caso aqui, né, gente, não tem muito o que fazer. Como ela caiu de lá onde ela estava, caiu todo o substrato, mas eu vou ter que replantar porque eu não tenho saída. Se eu deixar ela assim, eu posso perder ela. Sempre que vocês forem replantar uma orquídea, se ela não estiver com as raízes molhadas, ó, essas minhas estão, porque como eu falei pra vocês, choveu o dia todo e elas estavam lá na chuva. Então elas estão bem molhadas, vai ser fácil de tirar do vaso, vai ser fácil de lidar aí com ela. Se a sua orquídea está seca, deixa ela de molho aí uns 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora, gente, dentro de um balde com água, para amolecer essas raízes e ficar mais fácil de lidar com ela. A orquídea, principalmente catleias, vandas, phalaenopsis, que são orquídeas assim de raízes mais grossas, se a gente deixa a raiz bem molhada, fica mais fácil para tirar do vaso, para tirar o substrato e para acomodar também as raízes no vaso novo. As orquídeas aqui foram recém-adquiridas, então elas não eram aqui do meu cultivo, com exceção dessa daqui. Então é mais um motivo aí para mim replantar, para poder adequar elas ao substrato que eu sou acostumada a cultivar. Eu vou retirar essas orquídeas do vaso agora, então para retirar eu vou dando assim ó, umas apertadinhas no vaso, para ir descolando essas raízes que estão coladas no vaso. Então vai apertando. Tem algumas que dá um pouco de trabalho, gente, para sair do vaso e algumas que saem fácil. Vamos ver como é que essas aqui vão ser. Ó, e vai puxando. Infelizmente, nesse processo, uma ou outra raiz quebra. E se a sua orquídea tá muito difícil de sair do vaso, gente, corta o vaso, tá? É melhor você sacrificar o vaso, ainda mais um vasinho assim que a gente quase não usa, do que você acabar machucando demais a sua orquídea. Orquídeas retiradas dos vasos, agora você vai olhar bem para ver como é que tá o estado dessas raízes. Se tiver raízes podres, você corta fora. Se as raízes estiverem boas, você deixa. Eu não gosto de ficar cortando muito raiz de orquídea, gente, só se tiver podre mesmo. Caso contrário, eu não corto. Olha, por exemplo, essa aqui, ó, ela só tá escurinha, mas ela não tá podre. E às vezes ela pega essa coloração aqui por conta do substrato. Então eu deixo ela, gente, eu não corto, tá? Aí eu dou uma olhada no substrato pra ver como é que está. E aqui tem um caso que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, como esse torrão aqui, ó, ele tá pequenininho. Essa orquídea, ela já é adulta, mas ela não tá uma orquídea muito grande. Eu vou deixar esse torrãozinho aqui desse jeito que está. Não vou retirar o substrato. Dessas outras aqui, eu vou retirar esse substrato, porque já dá pra ver que tá um substrato um pouco mais velho. Então, eu vou retirar. Mas essa daqui eu vou deixar e eu vou plantar ela assim mesmo.
De vez em quando eu faço isso com uma orquídea ou outra, que eu compro, sei de qual orquidário ela veio, sei que é bem cuidada, que tá com substrato bom. Então eu faço isso, gente, só replanto em um novo vaso, deixo o substrato e ela se desenvolve bem. Agora, tem que ser um substrato parecido com o substrato que você costuma utilizar e tem que estar um substrato bom para você fazer isso e não prejudicar a sua planta. Mas o que eu aprendi desde o início de quando eu comecei a cultivar orquídeas é quando for replantar, retirar todo o substrato. Porém, eu tenho feito alguns testes aqui em casa, fazendo assim, replantando algumas que estão com substrato bom e deixando ela se desenvolver assim, e tem dado certo, gente, tem dado resultado. Não estou falando para vocês que vocês devem fazer assim, mas se vocês quiserem fazer teste aí na casa de vocês também, façam teste e vejam aí como vai ser. Para mim tem dado certo, então algumas eu replanto assim e outras eu retiro completamente o substrato, depois de avaliar e ver como é que está. Então, nessa etapa aqui, eu gosto de retirar, né, o substrato. E como as raízes estão molhadas, então é mais fácil para soltar o substrato, ó, não fica tão grudado nas raízes. Se essas raízes estivessem secas, gente, ia ser muito difícil para esse substrato desgrudar das raízes. Retirei a maior parte do substrato. Nem retirei tudo, gente. Essa parte de cima aqui, ó, eu vou deixar. E nas catleias, quando eu vou replantar, eu gosto também de aproveitar que tá mexendo nela, fazer a limpeza dos bulbos, ó. Eu retiro essa proteção aqui, que cresce, né, junto com o bulbo pra proteger. Eu gosto de retirar, gente, porque isso aqui pode virar esconderijo de cochonilha. E assim fica mais fácil pra eu visualizar o bulbo da planta também, ver como é que tá. Se caso a planta fungar, né, acontecer de pegar um fungo, os bulbos estando limpos, assim, é mais fácil da gente ver quando ele começa a escurecer. Então, por várias razões, eu gosto de fazer essa limpeza aqui, ó, eu retiro tudo. Deixo todos eles bem limpinhos. Retirei as pelezinhas, ó, de todos os bulbos. Agora eu vou cortar as raízes podres. Essa tesoura aqui está limpa, eu esterilizei ela no fogão. Deixei uns 10 segundinhos assim, ó, de um lado na chama, no outro lado, na chama do fogão mesmo. E já esterilizou, já tá pronto para uso. Aí eu vou cortando assim as raízes que estão ruins. É isso, ó, essa daqui já tá limpinha, prontinha para plantar. Vou fazer esse mesmo processo com as outras. Já retirei o substrato dessa touceira aqui, ó. E eu poderia plantar ela assim se eu quisesse. Mas eu vou fazer mudinha aqui para mostrar para vocês. Se eu quisesse fazer duas mudas grandes, então eu poderia dividir essa touceira ao meio. Mas como eu vou fazer muda aqui só para mostrar para vocês mesmo, então eu vou cortar aqui acho que três bulbos só para mostrar para vocês. Para cortar, vocês vão ter que localizar o rizoma da planta. E o que é o rizoma? É esse pedacinho aqui que é o rizoma, ó, tá vendo? Tem o bulbo, tem o rizoma e sobe outro bulbo. Então, quando você vai cortar, você tem que cortar aqui. Se a gente corta aqui, por exemplo, ó, nessa parte do bulbo, ela não vai enraizar, não vai dar broto, não vai dar nada. Porque a gema de brotação tá aqui embaixo e as raízes saem do rizoma. Então, por isso que tem que cortar no rizoma, tá bom? E não aqui em cima do bulbo. Senão a gente não consegue fazer muda da catleia. Então, eu vou cortar aqui. Eu não vou usar a tesourinha, acho que eu vou usar a faquinha que vai ser mais fácil de cortar. Olha lá, ó, já tá dividindo, tá vendo? Agora eu só vou terminar aqui com a tesoura. Ela tá uma touceira bem enraizada assim, ó, daí fica difícil pra tirar, gente. Mais devagarinho a gente vai puxando e vai tirando ela daqui. Prontinho, retirei. Agora tem uma coisa muito importante que tem que ser feita aqui, gente. Fez um corte na orquídea, tem que selar esse corte, principalmente porque a gente vai replantar ela. Então, se deixar corte aberto, é uma porta aberta para fungos e bactérias entrar nessa planta. Então, eu vou selar esse corte aqui com o esmalte.
Passa bastante esmalte para selar esse corte. Gosto de usar o esmalte, gente, porque é muito prático. Rapidinho a gente sela um corte. E vou selar esse aqui que ficou na planta mãe também. Cortes selados. Agora eu vou fazer a limpeza de raízes primeiro. E depois, quando eu já tiver feito a limpeza de todas as raízes, aí eu jogo uma canelinha assim por cima. Porque a canela é muito boa, gente, para evitar a entrada de fungos nessas orquídeas também. Ela ajuda demais nessa parte. Pronto, gente, plantinhas limpas, já retirei as pelezinhas ali dos bulbos, já retirei também as raízes que eu queria retirar, o substrato. Agora eu vou preparar o vaso e o substrato que eu vou plantar as minhas catleias. Os meus vasos eu gosto de fazer furos assim, gente, e para fazer esses furos eu uso ferro de solda. Se você quiser, você também pode esquentar um prego, um ferro qualquer aí na chama do fogão e fazer esses furos, mas vai dar mais trabalho. Então, se você conseguir comprar um ferrinho de solda, vai te ajudar muito nesse processo aqui de fazer os furos nos vasos. Um tempo pra cá, todas as orquídeas que eu vou replantar, eu já planto assim em vasos furadinhos, porque eu acho que é melhor pro desenvolvimento delas. O vaso furado ajuda a água a escoar mais rápido, então esse substrato vai secar mais rápido, vai secar melhor. Então, por isso que eu tô furando os meus vasos. Eu tô achando que o desenvolvimento das orquídeas está sendo melhor assim. Então, com o ferrinho de solda quente, ó, coloca ele na tomada, ele já vai esquentar. É muito fácil, gente, ó. Só vir aqui, encostar no vaso, que ele já vai furar, tá vendo? Então, eu faço assim, no vaso inteirinho, faço vários furos. Só toma cuidado aí quando você for utilizar o ferro de solda, porque, gente, ele esquenta muito mesmo. Então, é perigoso queimar a mão, queimar o dedo aí. Só usar com bastante cuidado para não se queimar. Vasos furadinhos, olha só como eles ficam. Fica uma maravilha, gente, para plantar as orquídeas. E vocês estão vendo que tem alguns vasinhos aqui que estão sujos, é porque eu vou reutilizar. E como as orquídeas que estavam nesses vasos, quando eu replantei, elas estavam saudáveis, estava tudo bem com elas, eu só vou lavar esses vasos com água e sabão mesmo, gente. Não vou deixar de molho, nada. Mas o correto mesmo é deixar qualquer vaso que você vai reutilizar de molho na água com água sanitária. É aquele ditado, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É mais ou menos isso, gente. Então eu vou lavar esses vasinhos e vou continuar o replante amanhã, porque já está escurecendo. Então vai ficar difícil aqui, daqui a pouco já não vai dar para ver muito bem o que eu estiver fazendo com as orquídeas. E vai ser até bom dar esse tempinho aí para as plantas que eu fiz corte, fiz machucados, né, nas raízes. Então daqui para amanhã elas já vão começando a cicatrizar, a secar. Vou colocar um pouco de canela aqui nelas, vou deixar elas dormir com essa canela, cicatrizando esses cortes, e amanhã de manhã eu venho replantar elas e preparar o substrato e mostro tudo pra vocês. A canela só vim assim borrifando, ó, nos lugares que eu cortei e por cima assim também das raízes, que vai fazer muito bem pra orquídea, vai prevenir a entrada de novos fungos. Hoje já é outro dia, amanheceu assim, ó. Tempinho chuvoso de novo, que delícia esse tempo, gente. Vontade de ficar só debaixo das cobertas, tá meio friozinho aqui também. Mas bora lá terminar o replante das catleias. Agora eu vou preparar o meu substrato e eu uso o mix de substrato. Aqui tem casca de pinos, isopor, aqui tem carvão. Esse é o carvão que a gente usa em churrasqueira para assar carne, mas é o carvão limpo, tá, gente? Não pode usar carvão que você já usou para assar carne, tem que ser o carvão limpo. E aqui é pedra brita. Quando eu encontro esse mix pronto já para usar, eu compro, gente, mas quando eu não encontro, então eu faço. Comecei a preparar o substrato aqui e eu tô usando 3 partes de casca de pinos, tô usando esse potinho aqui como medida, então 3 potinhos de casca de pinos, 1 de carvão e 1 de pedra brita. E tá ficando assim o meu substrato, ó. Vou preparar mais aqui, porque eu vou precisar de bem mais. Então esse é o substrato que eu utilizo para plantar todas as minhas orquídeas, gente. Esse é o mix que eu sempre falo para vocês.
Então tem a casca de pinos, que retém um pouquinho de umidade, tem o carvão e a pedra brita, que retém menos umidade, mas retém um pouquinho também. E o carvão é ótimo para as orquídeas, gente, ele funciona aí como um filtro natural para filtrar impurezas, excesso de adubação. Então o carvão é muito bom, as orquídeas gostam bastante. Às vezes eu coloco isopor no meio também, mas hoje eu não vou colocar isopor no meio, só vou colocar isopor no fundo do vaso para fazer a drenagem. Vou começar a fazer os replantes agora, então vou começar aqui por essa orquídea. Essa aqui é um Dendrobium Pierardi. Então vou tirar ela desse vaso, gente, eu vou trocá-la de vaso, porque ela já tava um tempinho aqui nesse vaso, e eu vi que esse vaso tá muito grande pra ela não tá se desenvolvendo muito bem aqui não. Então, já que ela resolveu cair, né, e sair fora do vaso, eu já vou acabar trocando esse vaso também. Colocar ela nesse vasinho menor aqui, furadinho. Então, para fazer a drenagem do vaso, eu vou usar o isopor. Aí eu vou quebrar em pedacinhos assim, ó. E vou fazer uma camada dentro do vaso. Camada de drenagem feita. Agora eu vou colocar um pouquinho de substrato aqui dentro. E vou acomodar a minha plantinha. Orquídea nenhuma a gente enterra totalmente no substrato, gente. Então, deixa ela mais superficial assim mesmo, ó. Nessa parte aqui dessa orquídea, ó, ela soltou vários cakes, então eu vou cortar aqui pra ficar mais fácil pra replantar. Coloco aqui no outro cantinho. E agora eu vou colocar a última mudinha aqui. Opa, tirar esse palito aqui. O Arthur veio aqui também, né, Tui? Veio. Você veio? Veio. Eu ainda mexendo com as coisas. E mexendo com a toalha. Ah, você tá mexendo aí com a toalha? Quando eu não gosto. E coloca mais substrato aqui pra firmar essas mudinhas. Vou ter que colocar um palitinho aqui pra ela ficar bem firminha. Vou colocar o que tava nela mesmo, porque senão ela não vai ficar firme. Vou amarrar ela aqui. Ver se essas outras ficaram firmes. Não ficou muito firme também, não. Dá uma apertadinha assim. Vou colocar umas pedras assim por cima, que a pedra vai ajudar a firmar. Prontinho, essa aqui já está replantada. Agora eu vou replantar as catleias. Vou começar por essa daqui, que é aquela que eu não retirei o substrato. Deixa eu ver em qual vaso que eu vou plantar ela. Acho que esse tá muito grande. É. Ó, o vaso, gente, sempre tem que ser proporcional ao tamanho da muda. Então, vocês viram ó, que eu coloquei ela nesse vaso aqui e ela ficou com muito espaço aqui. Então, eu coloquei ela nesse vaso aqui, ó, vocês podem ver que ela vai ter aqui, ó, 3 dedos para crescer. Então, vai dar para ficar um tempo bom aí nesse vaso. Não pode colocar a orquídea em vaso muito grande, gente, ela não gosta. Nenhuma orquídea gosta de ficar em vaso muito, muito grande. Então, escolha sempre um vaso proporcional ao tamanho da muda. Para plantar essa aqui, mesma coisa. Faço uma camada de drenagem com isopor. Fiz a camada de drenagem, acomodei a muda aqui no vaso, ó. Vou colocar o torrão dela bem encostadinho aqui nessa parte do vaso, para ela ter esse espaço aqui pra frente para crescer. E vou completar com o substrato. Então, ó, vou completando com o substrato todo esse espaço aqui. Dou uma apertadinha assim, para acomodar bem o substrato aqui. E prontinho, gente, essa daqui também já está replantada. Uma coisa importante para falar para vocês sobre o plantio das catleias
é que as catleias, elas não gostam de ficar afundadas dentro do vaso. Então, elas têm que ficar com o rizoma todo aparente. Olha só, elas têm que ficar por cima do substrato. Não pode enterrar ela dentro do vaso e encher de substrato, porque corre o risco dela apodrecer e você acabar perdendo a sua planta. Então, plante ela assim, ó, por cima do vaso. As novas brotações vão sair aqui e vão ir crescendo por cima desse vaso. Outra coisa, orquídea nenhuma gosta de ficar bamba no vaso. Então, essa daqui, ó, eu plantei e eu balanço assim. E eu vejo que ela não fica balançando pra lá e pra cá dentro do vaso. A parte de cima é lógico que vai balançar, né? Mas a parte de baixo, né, que é o mais importante, que é as raízes, tá firminha. Então, nem vou precisar colocar palito aqui pra firmar essa orquídea. Por quê? Orquídea bamba não enraiza, gente. Se ela estiver bamba no vaso e vir um vento e balançar ela, se ela tiver com enraizamento novo, ela já queima aquela ponta de raiz, então ela não vai enraizar bem, e se ela não enraizar bem, ela não vai se desenvolver. Então a orquídea tem que ficar bem firminha no vaso para se desenvolver bem. Vou replantar essa outra aqui agora. Eu gosto de usar o isopor para fazer a drenagem, gente, porque o isopor, ele é levinho. E como os meus vasos, eles ficam pendurados lá nas árvores, eu preciso que esse vaso, ele seja o mais leve possível. Se você vai replantar uma orquídea que vai ficar em uma bancada, e você precisa que esse vaso tenha peso para não ficar tombando com o vento, faça essa camada de drenagem com pedra brita. Aí vai resolver o seu problema da sua orquídea ficar tombando para lá e para cá. Como eu preciso que meus vasos sejam leves, então eu utilizo o isopor. Fiz a camada de drenagem. Vou colocar um pouco de substrato aqui. Acomodo a minha planta. Outra coisa importante para falar para vocês é o seguinte: a catleia, ela tem crescimento simpodial. O que é que significa isso? Ela é uma orquídea que ela vai crescendo para frente, ela vai caminhando e soltando um broto novo. Olha só, aqui vocês podem ver, ó. Ela soltou um broto, soltou outro broto, foi para frente e tá vindo com outra brotação nova bem aqui, ó. Então, isso é crescimento simpodial, ela vai para frente. Existem também as orquídeas de crescimento monopodial, que são as Phalaenopsis, as Vandas, que são orquídeas que crescem só para cima e não para frente. Então, como a catleia tem esse tipo de crescimento simpodial, é importante na hora de replantar você identificar qual é a traseira da planta. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é a traseira da minha planta, é a parte antiga. Isso significa que os brotos novos estão saindo para cá. Então, eu encosto a parte traseira no vaso, para ela ficar com todo esse espaço aqui, ó, na frente, que vai ser onde vai sair os brotos novos, para ela crescer. Então, ao invés de colocar a orquídea aqui no meio, ó, eu coloco a parte traseira encostada no vaso e preencho essa parte aqui com o substrato. Olha, orquídea bem em cima aqui, nada de orquídea lá no fundo do vaso. Dá uma apertadinha, para esse substrato ir acomodando. Dá uma apertadinha também para firmar a planta. E vamos ver se essa daqui ficou firminha ou se vai precisar colocar um palito nela para firmar. Só terminar de colocar o substrato aqui. Ó, balancei. Vi que ela não ficou saindo do vaso, ela também ficou firminha. Então, eu também nem vou colocar palito nessa daqui. Mas se ela ficasse bamba, eu ia colocar palito e amarrar os bulbos para ela ficar firminha.
Replantei essa daqui e eu vi que ela vai ficar um pouco bamba, gente. Então, para resolver esse problema, eu venho aqui, coloco um palito. E amarro o bulbo para ficar bem firminho. Sempre que eu compro uma orquídea e vem esses amarrilhos aqui, gente, eu não jogo fora não, eu guardo tudo, porque depois na hora de replantar minhas orquídeas eu uso de novo. Acho que eu vou amarrar os 2 bulbos no mesmo palito. Prontinho, amarrei aqui ó, os 2 bulbos, agora ela fica firminha no vaso e não vai ter perigo de ficar tombando, saindo fora do vaso, vai se desenvolver bem assim. Falei antes para vocês encostarem a parte traseira da Cattleya na borda do vaso, e essa aqui eu plantei mais no meio, mas eu vou explicar para vocês por quê. Olha, aqui está a parte traseira dela, mas tá vendo que aqui é brotação nova, ó? Então, se eu encostasse toda essa parte aqui na borda do vaso, esse broto já iria ficar encostado na borda do vaso, e esse também, ó. Ela abriu várias frentes, ela não tem só uma frente. Então, como ela abriu várias frentes, eu achei melhor plantar ela assim no meio do vaso, para todas as frentes dela ter um pouco de espaço para crescer. Então, é assim, gente, sempre avalie como vai estar a sua planta, para você ver como você vai acomodar ela dentro do vaso. Terminei de replantar essa daqui, e olha só, essa aqui tava um caso meio complicado, gente. Como eu não queria cortar a traseira dela, então, a traseira teve que ficar um pouquinho afundada lá dentro do vaso. Eu não gosto de fazer isso, mas não tinha muito o que fazer, porque ela cresceu bem torta, ó, ela não cresceu retinha, ela foi crescendo pra cima. Cada bulbo dela que foi saindo, foi indo pra cima. Então, a traseira tá lá dentro do vaso e a frente vai ficar até fora do vaso, gente. Não vai ter como deixar a frente aqui, ó, bem pertinho do vaso. Mas eu vou deixar ela assim mesmo, não tem problema. Esses brotos novos aqui, vai sair as raízes e vai descer aqui pro substrato. E se eu fosse deixar a parte da frente aqui rente com o substrato, a parte de trás ia ficar até aqui de substrato. Então, ia ser muito substrato. Essa parte traseira poderia apodrecer dentro do vaso. Então, eu fiz assim, gente. Depois que eu terminei o plantio da minha orquídea, que tá tudo certinho, eu gosto de fazer adubação. E o adubo que eu uso é o Basacoat, já faz um tempo que eu uso ele. E eu uso ele por causa da praticidade, eu coloco ele no vaso, só vou repor depois de 6 meses, esse meu aqui é de 6 meses. Só tem um restinho, eu já fiz pedido, eu compro pela internet, tá pra chegar. Mas eu vou ver se dá pra colocar pelo menos nesse vaso aqui pra mostrar pra vocês. E esse aqui pegou até um pouco de umidade, ó, o pacote tava aberto e as bolinhas até grudou uma na outra. Isso aqui não é bom, tá? É bom que você mantenha o pacote sempre fechado, porque esse adubo aqui, ele começa a liberar os nutrientes conforme você vai molhando, vai regando o vaso. Então, se aqui já tá úmido, já tá molhado, ele já começa a liberar os nutrientes. Então, eu pego aqui com uma colherzinha e vou colocando assim, ó, na borda do vaso. Como ele tá úmido, tá molhado, gente, ele tá saindo meio empelotadinho. Mas quando ele tá bem soltinho, é mais fácil para colocar no vaso. Então, eu coloco em todo o vaso. Eu gosto de colocar ele em volta do vaso, assim, mas não tem problema se cair em cima das raízes da sua orquídea também, porque esse adubo aqui, ele não queima as raízes. Então, é assim que eu faço a adubação das minhas orquídeas. E a quantidade de adubo que você vai colocar no vaso vai depender aí do tamanho do seu vaso e de qual adubo você está utilizando. E também sempre na embalagem do adubo que você for utilizar vai ter a especificação ali do fabricante do quanto você tem que colocar no vaso. Então sempre siga as especificações do fabricante para você não exagerar na adubação, porque adubo demais queima a planta. Adubo é muito importante para a sua planta, mas se adubar demais também vai fazer mal para ela. Vai intoxicar sua planta aí. Então, sempre siga as instruções do fabricante de como você deve fazer a aplicação do seu adubo. Prontinho, orquídeas todas replantadas. Só não consegui adubar todas elas porque o adubo acabou, mas quando chegar aí eu coloco lá nos vasos. E eu também coloquei plaquinha de identificação, olha só. As que eu sei o nome, eu escrevi o nome, a data que eu replantei e aqui atrás coloquei o lugar que eu comprei, para eu saber aí de onde ela veio.
E as orquídeas que eu não sei o nome, não sei a identificação certinho, o que é que eu coloco na plaquinha? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eu coloco as especificações da flor, né, como que a flor é, e coloco a data de replante e coloco também o nome de quem eu comprei, do orquidário ou da pessoa que eu comprei, para eu ter mais ou menos um controle aí sobre as minhas orquídeas, data de replantio e tudo mais. E eu não vou regar essas orquídeas agora, eu vou esperar uns 2 ou 3 dias para regar elas, porque algumas eu fiz corte, outras machuquei bastante a raiz aí no replante. Então, para prevenir a entrada de fungos nessas orquídeas, ainda mais agora que tá um tempinho chuvoso por aqui, eu vou deixar elas aqui mesmo, em cima dessa mesa, na sombra. Aqui elas vão pegar o solzinho do início da manhã. E depois de uns 3, 4 dias, aí eu molho elas, coloco o pendurador e levo lá pro orquidário, pro local que elas vão vegetar. E antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar para vocês essas lindezas que estão abertas aqui no momento. Todas elas são orquídeas catleias, olha, tamanhos diferentes, formatos diferentes, cores diferentes. As catleias têm tanta variedade, né? São orquídeas lindíssimas e eu gosto muito delas. Essa aqui já tá quase passando a floração. Ela é a Lélio Catleia Remo Prado, é um híbrido muito famoso. Deu essas 2 flores aqui por enquanto, mas eu já vi nas espatas que tá vindo mais botões. Então, tem essa lindeza aqui. Essa outra aqui, olha que perfeição. Já é uma flor um pouco menor, mas olha que cores mais lindas, né, gente? Olha que coisa mais perfeita. A identificação dessa lindeza é essa aqui, gente. E também essa lindeza que tá florida aqui, gente. Olha a perfeição dessa orquídea. Olha como ela é linda. Tem um perfume suave, tão gostoso. Mas infelizmente dessa daqui eu não tenho identificação para passar para vocês, gente. Mas eu queria mostrá-la para vocês porque ela é linda demais, né? É a perfeição em forma de orquídea. Olha só essas cores, né? Que coisa mais linda. Sou apaixonada por essa orquídea, ela é muito bonita. E por último, tem essa daqui também para mostrar para vocês. Olha que coisa mais lindinha. Esse contraste, né, do amarelo com o vermelho é a coisa mais perfeita. E a abelhinha quer porque quer aparecer no vídeo aí, gente. E a identificação dela é essa daqui, ó. Ela é uma Lélio Catleia também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou encerrar ele por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu tô respondendo. Se eu conseguir ajudar vocês, eu ajudo. Muito, muito obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Muito, muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.